Olá pessoal, professor João Lopes aqui para mais uma videoaula de Firewall. Tópicos a serem abordados nessa aula. O que é um Firewall UTM, funcionamento de um Firewall UTM e suas configurações. Ao término dessa aula você deverá ser capaz de entender o que é um Firewall UTM, vantagens em sua utilização, identificar sua aplicabilidade. Então vamos lá pessoal. Firewall UTM. Tá? O que é o Firewall UTM? Ele é um conjunto de soluções que já vêm todas incorporadas para melhorar a segurança. Então, qual que é a sua vantagem? Ele e se encaixa como uma luva na empresa, porque em vez da empresa ter que ficar procurando outras soluções de mercado, ele já vai atender todas as suas necessidades. Isso é uma coisa importante. Porque imagina você ter vários fornecedores. Então vamos dar um exemplo bem claro. Agora, de uma outra área, você vai fazer um óculos. E aí você compra a armação na loja A. Você só comprou a armação. Aí você vai na loja B para a pessoa colocar a lente para você. Porque a loja B é mais barato. E aí você deixa a sua armação e a loja B coloca a lente. Prepara, te entrega o óculos. E aí, quando você pega o óculos, você tem um óculos de sol daqueles que encaixam na frente, você vai encaixar e ver que está torto o óculos de sol. Quem que vai ter que resolver? Quem colocou a lente, o óculos de sol já estava pronto, que é aqueles que vem pronto, né, que só encaixa. Ou quem te vendeu a armação. Olha o problema. Duas empresas trabalhando de formas diferentes, né? Então, a da lente vai falar que é quem vendeu a armação. Da armação vai falar quem é da lente. Isso não pode acontecer na segurança. Imagina você ter várias soluções e ter uma invasão e a pessoa falar, não, a culpa é de A, não, a culpa é de B. Então, quando você tem uma solução conjunta, você garante muito mais a segurança da empresa. Então, você tem lá um mecanismo de políticas específicas. Você pode ver que você tem uma seta software de passagem única. Então, todos os softwares, todas as conexões vão passar pela mesma solução. Eu não vou estar inventando, passa agora, isso passa nesse, esse passa no outro, e aí aumentando o risco da minha empresa. Logo abaixo você pode ver que você tem uma coisa escrita rede. A rede é a rede de comunicação de dados. Então, eu estou com uma solução que está olhando a minha rede como um todo. E abaixo, você vê lá que você tem servidores, que você tem as máquinas. Então, eu tenho uma solução que vai me garantir que tudo que eu esteja fazendo vai passar pelo único local, vai ter um único responsável, que vai ser o UTM. Então, isso é uma solução interessante. Não é uma solução barata, por isso que empresas de menor porte, muitas vezes não têm condição de manter uma solução dessa ativa. As vantagens que você vai ter na utilização do UTM. Primeira vantagem, ele é um firewall. Nós estamos falando de firewall, então ele já faz a função de firewall. Antivírus e anti-spam. Então ele vai proteger de vírus. Lembra que eu já falei, há um tempo atrás, que os primeiros firewalls não tinham a ideia e não conseguiam controlar e verificar os vírus, né? Agora, nessa solução, você resolveu o problema. Ele faz a função de antivírus e faz a função de anti-spam. Então, ele vai, além de se preocupar com o que está entrando e saindo na rede, que seria o acesso à internet e à rede local, ele se preocupa também com os e-mails que estão chegando. Outra coisa, ele tem funções de relatórios de logs, de todas as áreas ligadas à parte de segurança. O que é um relatório de log? O que é log? Log é um arquivo que fica registrado tudo o que aconteceu. Então, se tentaram acessar, se apagaram, se o e-mail tinha vírus, então fica tudo nesse log. Então eu tenho lá um relatório. Isso é muito importante, porque eu consigo verificar o comportamento lá da minha empresa, o comportamento da minha rede. Então, a pessoa A
vai lá e fica toda hora tentando entrar num site que é proibido. Vai ficar registrado isso. Pode ser que essa pessoa não tenha o conhecimento, mas aí eu tenho como chegar para ele e falar, ô pessoa A, você estava aqui, você está todo dia tentando entrar nesse site. Você sabe que veio a mensagem para você que esse site não é permitido, você está achando que vai ser liberado, né? E aí você consegue dialogar e passar para as pessoas um retorno. Isso passa uma segurança maior. A empresa, né, está se preocupando com os seus ativos. Tá? Consigo administrar banda também. O que é administração de banda? Banda é por onde estão passando as informações. Quando você contratou aí na sua casa, ou você está na empresa, você contrata a internet, ela tem uma banda, é o valor que você vai poder trafegar os seus dados, que você vai se comunicar com os seus dados. Essa solução eu posso controlar e dizer quanto de banda vai ter qual departamento, qual pessoa. Então eu consigo definir esses detalhes. Fora outras funções. Ele também tem função de VPN e uma função bem interessante, IPS, tá? É para você impedir a invasão hacker. Isso está tudo dentro da mesma solução. Olha que bacana. Então a empresa ela vai se sentir mais segura, vai ter um único fornecedor e vai ter aonde cobrar responsabilidades caso alguma coisa aconteça. Por que é bom utilizar o UTM? Porque você vai ter um único ponto de falha. Tem pessoas que acham que é ruim você ter um único ponto de falha. Pô, se falhou, parou aqui, aí vai parar todo o sistema. Mas existem soluções do mercado para você ter o quê? Uma cópia espelho, ter um servidor, ter o seu ambiente duplicado. E aí você vai ter uma segurança muito maior. É lógico que isso é caro, então as grandes empresas normalmente utilizam isso. Eu tenho tudo aqui no servidor, o acesso aqui, e do lado eu tenho um espelho, que faz a mesma coisa. O meu único ponto de falha é o que está em produção. Deu problema, eu passo para o outro. Né? Então fica mais fácil para controlar, fica muito mais fácil para configurar e para você ter toda essa parte. É recomendado fazer isso? Pelo meu ponto de vista, sim. Eu sou da área da segurança há muito tempo, mas existem empresas que acham que não, que eu tenho que ter mais do que uma solução. E o problema é quando você tem várias soluções, que você não tem apenas um ponto de falha, você pode começar a ter problemas que você não consegue resolver. Né? Ó, está caindo o link constantemente. Aí o pessoal lá do banco de dados fala uma coisa, o pessoal da internet fala outra coisa, o pessoal da segurança fala outra coisa, porque cada um trabalha com uma ferramenta diferente. Então, fica difícil de você, não que eles não vão resolver, né? Não estou dizendo isso, eles vão resolver, só que fica mais complicado você fazer isso. Por isso, vamos pensar que um único ponto de falha é mais fácil para o gerenciamento. Deixo para vocês aqui uma dica de leitura. Centralização de dados e serviços traz vulnerabilidades de um ponto único de falha. Então, para vocês verem esse material e tirarem as suas conclusões. As duas formas estão corretas, tá? Mas você, como responsável depois para instalar os firewalls, que eu espero que todo mundo já instalando o firewall, a empresa, vai conseguir tirar aqui bem as suas definições. E dica de vídeo, como evitar um single point of failure, tá? Em sistemas distribuídos. Como que eu vou evitar que eu tenha lá só um ponto e ele dê problema? É um vídeo bem legal, ele explica e ele pontua bem as diferenças, né? Quando você deve usar um ponto único e quando você não deve usar. Chegamos ao final de mais uma videoaula Firewall UTM. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.